boa tarde. É um prazer enorme ter você aqui conosco, que está nos assistindo aqui neste programa de liberdade religiosa, neste sábado especial, que trataremos do tema o Adventismo e a política, limites da liberdade religiosa em tempos de eleição. São assuntos desafiadores, principalmente para nós que somos adventistas, temos uma posição externada de não se envolver diretamente com a política. É claro que todo ser humano é um ser político. Todos nós votamos, devemos votar, devemos ter posições, devemos participar da comunidade, do debate democrático, sempre de forma respeitosa, ordeira e defender os valores cristãos. Então, esse é o propósito de todo ser humano. Aliás, nós somos seres políticos, seres que se envolvem com o debate, né? Seja a nossa comunidade, nosso condomínio, seja no trabalho. Isso é uma atitude natural. Então, isso é política. Mas, quando nós falamos de política partidária, há algumas regras a serem seguidas para os membros da igreja, para os pastores. Essas regras, na verdade, não são de forma nenhuma restrições à nossa fé. Não encare isso dessa forma, encare como recomendações importantes para que você possa manter harmonia na sua vida cristã e possa dar um bom testemunho. Esse é o objetivo. E nessa live de hoje, teremos aqui a presença de grandes ilustres, o Dr. Luigi, que é diretor jurídico, advogado-geral da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Hélio Carnassali, que é diretor de Liberdade Religiosa da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o Dr. Wilson Knonner, que é de Santa Catarina, Florianópolis, ele que é coordenador do Fórum de Liberdade Religiosa Regional da Associação Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E meu nome é Yuri Schmidt, eu sou diretor de Liberdade Religiosa da Igreja Central de Brasília, Adventista do Sétimo Dia. É um prazer enorme ter aqui você conosco. Eu gostaria de pontuar, na verdade, algumas provocações, pastor Hélio, aqui, para a gente poder começar o nosso debate. E a primeira consideração é que nós tivemos algumas alterações este ano. Foi incluído o capítulo 4, o capítulo 4 passou a ser o capítulo 5 da carta votada pela Divisão Sul-Americana e foi incluída as redes sociais, ou seja, a disposição que trata das redes sociais, justamente para que nós possamos saber quais são os limites, quais são as questões que devemos observar nas nossas manifestações públicas. Hoje as redes sociais têm um alcance muito grande, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas ficam restritas e elas tomaram o palco das discussões políticas, das discussões religiosas, sociais. É muito importante que nós saibamos como nos portar diante dessas questões, principalmente para que continuemos a dar bom testemunho como cristãos. E aí algumas questões eu gostaria de indagar aqui, pastor, se você puder responder durante a sua apresentação, podemos deixar para o debate final. E você que está nos assistindo, lembre, teremos 20 minutos de perguntas e respostas, ou seja, mande as suas perguntas, nós estaremos anotando e, na medida do possível, estaremos respondendo elas. Uma delas é uma das indagações: o adventista pode fazer propaganda política? Ele pode participar de manifestações públicas, e aquelas manifestações calorosas é permitido? E os pastores, eles podem participar também, os membros? Como é que fica essa questão? E os membros, eles podem se candidatar, os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles podem usar grupos sociais oficiais da igreja para se autopromover nesses cargos? Mas não seria interessante que o adventista, sendo político, ele não poderia ajudar a aprovar leis que nos favorecem, como sobre a guarda do sábado? Como que a gente se posiciona sobre essas questões? Será que devemos ser inimigos dos adventistas que são políticos ou devemos apoiá-los? E quais são os limites, as tolerâncias que nós devemos estabelecer para harmonizar que esses membros que desejam ser políticos, eles continuem sendo nossos membros, nossos amigos e não tenham problemas? E principalmente que eles também respeitem os ambientes oficiais. Como é que fazemos com essas questões? É justamente com essas indagações que eu chamo aqui para o debate o doutor Luigi Braga. Doutor Luigi Braga, ele é advogado, pós-graduado em tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialista em decisões de sucesso através de ética, lei e estratégia pela Universidade de Michigan, Estados Unidos. Desempenha ainda a função de advogado-geral na América do Sul para as instituições ligadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia e diretor de compliance da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Por favor, doutor Luigi,
Tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas que estão conosco aqui, o doutor Yuri, uma alegria, o pastor Hélio, o doutor Yuri finalmente conseguiu nos reunir, não foi? Apesar de eu e o pastor Hélio sermos vizinhos, não é fácil nos reunir, né, doutor Yuri? Então, parabéns por ter conseguido, às vezes, o que a gente não consegue, né? Doutor Wilson, que alegria poder revê-lo, né? A gente já não está nem se considerando a distância mais, né? A gente está tão acostumado com live agora que a gente já está se sentindo perto, não é verdade? Daqui a pouco eles vão inventar uma forma da gente sentir até o perfume das pessoas, viu? Pastor Hélio, meu vizinho, mas eu tenho me encontrado com ele mais nas telas do que pessoalmente, né, pastor? Então, mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com vocês. E o Eli, vocês não estão vendo, mas o Eli é o homem que está nos equilibrando e nos organizando nessa tarde. Eu quero agradecê-lo também pela disposição. E quero falar com você também, que está aí do outro lado da tela, está nos acompanhando. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui hoje, viu, doutor Yuri, são pessoas que conhecem muito dessa área, muita gente está animada, muita gente quer entender mais sobre o tema. Temos algumas pessoas que estão atuando agora nesse ministério, nesse mistério tão importante que é o mistério da política no nosso país. São representantes que estão atuando no Poder Legislativo, alguns estão até no Poder Executivo, temos membros também do Poder Judiciário conosco, do Ministério Público. Então, nós estamos felizes com todas as autoridades que estão participando conosco também. Quero mandar uma mensagem especial para os estudantes que estão nos acompanhando nessa tarde. Alguns me ligaram hoje, alguns aceitaram o nosso convite. Então, essa live, principalmente, pensa em vocês também, porque não adianta nada, nós temos muitos especialistas nessa geração e perdemos especialistas nas gerações seguintes. Então, o papel de vocês também aqui é essencial. Bom, meu trabalho nessa live, diante de tantos especialistas, é só estabelecer algumas colunas, algumas bases, para que depois os outros possam explicar os detalhes, e depois, para os debates, a gente pode responder mais perguntas específicas. Eu queria começar explicando para vocês que não é uma... Qual é um dos grandes motivos estratégicos da igreja ter esse posicionamento? O primeiro desafio que nós temos é entender o que é a estrutura da igreja no mundo e no nosso país, na República Federativa do Brasil. Bom, vamos primeiro, nós não podemos esquecer que o evangelho é algo que precisa ser pregado no mundo inteiro. A missão que nós recebemos de Jesus é uma missão muito específica e muito clara. Ide e pregai o evangelho em todo o mundo. Inclusive, nós sabemos que esse é um requisito para o retorno dele. Então, qualquer coisa que venha a prejudicar ou atrapalhar esse objetivo, a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com ela. Bom, essa é a primeira premissa que nós temos para entender o posicionamento da igreja. A segunda premissa, ela vem dessa necessidade. A Igreja Adventista atua em todos os sistemas de governo vigentes no mundo. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam assim, a igreja é de esquerda ou é de direita? A igreja é do partido A, do partido B, do partido C? Eu quero dizer, senhores, que e senhoras que estão nos assistindo, nesse exato momento, nós estamos presentes em vários regimes. Até mesmo em regimes ditatoriais, a igreja tem a obrigação, o dever de pregar o evangelho. Esse é o primeiro desafio que gostaria muito que vocês entendessem. Algumas denominações são denominações que atuam só no Brasil. Então, essas, às vezes, têm uma preocupação de montar uma estrutura política, declaram, através dos seus representantes, qual é a linha que segue, se é uma linha de direita, se é uma linha de esquerda, e elas realmente têm uma linha. Mas a Igreja Adventista, ela faz questão de manter somente a linha do Evangelho. Entre os membros, entre aquelas pessoas que trabalham para a igreja, nós sabemos que nós temos pessoas que têm várias crenças e entendimentos de qual é o sistema político mais adequado. Cada um tem a sua opinião e nós sabemos que muitas pessoas têm opiniões diferentes entre nós. Esse é um assunto que, às vezes, só fica quente entre nós porque a gente esquece qual é a nossa posição. Se nós lembrarmos que a nossa posição é o evangelho e a pregação do evangelho, não haverá conflito entre nós.
Então, vejam, às vezes as pessoas perguntam... Eu me lembro uma vez, nós fizemos uma reunião com alguns políticos. E foi muito interessante essa reunião, porque na reunião eles me fizeram uma proposta, no sentido de que a igreja deveria determinar um candidato. E foi engraçado, porque a segunda premissa veio à tona na hora, porque eu falei com eles, ok, senhores e senhoras, então escolham aqui entre vocês. Todos aqui têm uma linha política, todos aqui atuam na política, todos aqui já têm uma história partidária. Vocês aqui, quem vocês acham para esse estado, eu estava num estado específico da federação, para esse estado, qual deve ser, quem deve ser o nosso candidato? E aí, senhores, nós seguimos aí 3 ou 4 horas de debate para, no final, chegarmos à conclusão que o melhor posicionamento que a igreja tem é o posicionamento da neutralidade. Por quê? Porque nesse exato momento nós estamos vivendo esta realidade em diversos países. Em diversos países nós temos um tipo de ideologia no poder. E essa é a grande questão. Nós não nos vinculamos a nenhuma dessas ideologias. Agora, a Igreja Adventista está atravessando governos, atravessando regimes há centenas de anos. Então, se nós já estamos, desde 1863, quando a igreja foi organizada, pregando o evangelho, passando por isso, crescendo, sem termos um dono que não seja o próprio Jesus Cristo, sem termos um elemento que nos representa, é isso que a gente precisa entender, a importância da igreja seguir nessa linha, no partido do evangelho, e não seguindo uma outra linha partidária. Agora, nós sabemos que a igreja ela tem muita força. Os pastores têm os púlpitos todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras, em alguns lugares às segundas-feiras, em outros lugares até às sextas-feiras. Às vezes alguma pessoa pode olhar para isso e dizer, olha, a igreja pode fortalecer e ter os seus candidatos, mas nós não pensamos só no Brasil. Esse é o grande ponto. Nós não declaramos os nossos candidatos no Brasil nem em nenhum lugar. Porque se era assim, pastor Hélio, em 1863, se era assim no passado, se era assim quando nós não tínhamos redes sociais, isso tem mais importância e mais valor hoje ainda. Porque hoje, em qualquer lugar do mundo que você tiver, em qualquer pequena república em que você tiver, você pode saber qual é o posicionamento da igreja em qualquer lugar onde ela estiver. E nós sabemos quais seriam as restrições que recairiam sobre nós se nós declarássemos abertamente qualquer ideologia. Nós sabemos quais seriam as consequências que recairiam sobre nós em outros países. E eu queria, depois de ter levantado essa base aqui, que eu sei que os colegas vão trazer mais elementos, eu queria dizer para vocês, de uma forma assim, bem clara, que a igreja é uma instituição religiosa. A igreja não é o Estado. Nós temos algumas pessoas que começam a querer fazer um ataque com relação à imunidade, e começam a fazer uma série de ataques às igrejas, esquecendo que ela tem uma proteção constitucional, esquecendo que a igreja não é o Estado. Veja, a igreja não segue o sistema democrático, a igreja segue o sistema representativo dentro da sua estrutura de membresia. E essa estrutura está elencado no artigo, no Brasil, está elencado no artigo 44, no parágrafo 1º do artigo 44, quando ele diz abertamente que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Veja, a Igreja Adventista Sétimo Dia tem a sua organização, tem toda a sua governança religiosa de estrutura, nós temos representantes em nossas assembleias dos membros, dos pastores, dos obreiros, dos líderes como um todo, todos participam desse elemento. Veja, as pessoas podem não concordar, podem mandar sugestões para esses delegados, e esses delegados vão atuar mudando tudo isso. Mas a Igreja Adventista tem o seu posicionamento. Ela tem a sua estrutura e ela tem os meios certos para falar sobre tudo isso. Então, seja do assunto política, seja o posicionamento das suas políticas nas diversas áreas possíveis, tudo é muito discutido, tudo é muito analisado, tudo é muito avaliado,
com a ajuda, primeiro com a oração, primeiro com o estudo da palavra de Deus, segundo com o estudo sociológico, com pesquisa, com toda a análise. Agora, eu queria desafiar você que está aí do outro lado, e também os colegas que vão debater conosco, que, por favor, não percam a visão de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a missão de pregar o Evangelho no mundo inteiro e de que o posicionamento que a Igreja tiver em qualquer país, em qualquer regime, em qualquer postura, ele é um posicionamento que estará disponível universalmente. Por isso, o zelo da Igreja com a sua imagem e com a sua postura. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu vou ficar dentro do meu tempo para que não falte tempo para os debates. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Luiz, pelas suas considerações preliminares. Muito bem colocado. E agora eu gostaria de convidar para ter a palavra o pastor Hélio Carnassale, ele que é bacharel em teologia pelo IAE, atual NASP São Paulo, mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, diretor de publicações Espírito de Profecia entre 82 e 91, orador da Voz da Profecia entre 92 e 95, trabalhou na Casa Publicadora Brasileira entre 96 e 2006, foi diretor-geral do NASP São Paulo entre 2007 e 2015 e, desde 2015, é o diretor de Liberdade Religiosa Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por favor, pastor Hélio, tenha a palavra. Boa tarde, doutor Yuri, doutor Wilson, doutor Luigi, meus queridos colegas. Eu queria parabenizar a você, Yuri, pela perseverança em harmonizar nossa agenda. Não foi fácil, não. Desde agosto que nós estamos, início de agosto que você está nessa peregrinação, mas hoje estamos aqui e numa data muito significativa para a Igreja Adventista, porque hoje estamos fazendo, e muitas igrejas já aconteceram, e outras ainda vão fazer durante o sábado à noite, e algumas estão fazendo agora, à tarde, o encerramento da Semana de Esperança, que é o nosso evangelismo da primavera, com muitos batismos, com toda a segurança, dentro das recomendações de distanciamento social e com todo o cuidado sanitário, mas nós estamos cumprindo a missão de ir pregar e batizar. Eu mesmo estive pregando toda essa semana para Aracaju, lá na terra do Dr. Luigi, que ele adotou como terra dele, e foi uma semana muito abençoada, e os colegas têm postado aqui registros de um grande movimento de pregação, e eu tenho pessoalmente um motivo especial para agradecer a Deus, que exatamente hoje, 26 de setembro, num sábado à tarde, há 50 anos atrás, eu fui batizado pelo pastor Geraldo Marski, lá na antiga piscina do IASP. É uma data especial para mim, eu guardo aqui o meu certificado, tenho uma única foto daquele momento, e são lembranças agradáveis que a gente tem da nossa caminhada com Jesus. Eu deixo o meu abraço aqui a todos os nossos queridos amigos, irmãos que nos acompanham, membros da igreja, amigos da Igreja Adventista, interessados nesse tema. E eu combinei com o doutor Yuri que eu iria me ater a um documento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia votou em novembro de 2017, no Concílio Anual, que é a reunião com o maior número de representantes que nós temos possíveis na América do Sul, de acordo com os nossos regulamentos. São 2 eventos anuais, uma comissão diretiva, normalmente em maio, e esse concílio anual, onde tem presença de mais pessoas que representam a nossa igreja. E esse documento foi votado, portanto, em novembro de 2017, numa assembleia ocorrida na Bahia, Salvador, Bahia. E nesse ano de 2017, logo no começo, o nosso presidente, o pastor Ayrton, ele me encarregou de ser o relator desse documento e pediu que eu apresentasse uma proposta a uma comissão de trabalho para que esta comissão, aprovando esse documento, fosse então encaminhado para apreciação e voto do nosso concílio anual. E eu comecei a trabalhar com algumas sugestões que já existiam, de trabalhos feitos anteriormente. Recorri também, não sei se vocês conhecem, mas a Igreja Adventista tem um
um livro editado pela Casa Publicadora que é disponível para todas as pessoas, chamado Declarações da Igreja. Ali há declarações sobre vários assuntos de relevância espiritual, social, para todos nós. E há um capítulo desse livro, Declarações da Igreja, que trata das relações da Igreja com o Estado. Esse é um assunto de grande complexidade, de muitos aspectos, mas eu também me vali das declarações desse capítulo, das declarações oficiais da Igreja no nosso livro de regulamento, chamado Regulamento Eclesiástico Administrativo, do Manual da Igreja, da Bíblia, dos escritos de Ellen White, e depois submetemos esse material para apreciação de advogados, de pastores, teólogos, professores, sociólogos, que pudessem filtrar toda e qualquer informação que realmente não correspondesse ao objetivo mais puro possível que o documento se propõe. Então, só para vocês terem uma ideia, foi um trabalho feito mais ou menos ao longo de 4 meses, para depois ser, então, apresentado para votação, e quando foi apreciado, graças a Deus, ele foi votado na íntegra, e agora, neste mês de maio, não era para ser maio, acabou acontecendo em agosto, nós votamos uma versão atualizada desse documento, incluindo o item ou capítulo 4, havia apenas 4 capítulos, nós incluímos um novo capítulo 4, passando o anterior para ser o 5. Então eu quero comentar alguma coisa do documento que, de certa maneira, já vai responder algumas das provocações, como assim você definiu, doutor Yuri, que você fez a princípio, aliás, bem-vindas e bastante positivas. Então, o primeiro aspecto, o doutor Luigi colocou de forma muito feliz. Esse documento ele tem que estar em harmonia com o objetivo maior da Igreja, que é o compromisso de pregar o Evangelho e com os seus valores eternos, conforme encontrados na Palavra de Deus, que serve para nós como a única regra de fé e prática. Nós também precisamos lembrar que temos o dever de ser relevantes na comunidade ou nas comunidades onde estamos inseridos, porque o ministério ele se desenvolve como um serviço para as pessoas. Então, a igreja ela não é uma entidade fechada em si mesma, mas ela é uma força presente nas comunidades e, através dos seus muitos ministérios, ela vai abençoar o bairro, a vila, a cidade, o estado e o país. Interessante também, irmãos, que este documento, ele vale, é como se ele fosse uma fotografia daquele momento. Então, não é que ele deixa de valer depois, não é isso, vou me explicar. No momento em que ele é votado, ele contém as percepções que a igreja tem para aquele momento. E elas permanecem válidas até que novas percepções indiquem alguma alteração, alguma ampliação, como foi o caso da inserção do capítulo 4, que tem como título Os Adventistas e as Manifestações nas Mídias Sociais, em função do que passou a ocorrer no Brasil, no ambiente político, de 2018 para cá. Então, o documento ele tem uma introdução, ele tem 5 pontos, 5 capítulos ou 5 itens e uma conclusão. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, ou o primeiro item, capítulo, ele trata dos adventistas e a política partidária. Nesse item, fica muito claro a compreensão de que a igreja adventista, ela não é apolítica. Vamos deixar isso muito claro, de forma muito sincera. Algumas pessoas, às vezes, a igreja é apolítica. Não é apolítica. A igreja é apartidária. A igreja não participa de nenhum processo, de nenhum movimento de política partidária, mas ela está inserida nas cidades, nos estados, no país, e ela recomenda que os seus membros cumpram o seu dever de cidadania em harmonia com as recomendações bíblicas. Nós temos aqui textos de Romanos 13, de 1 a 7, Tito 3, de 1 e 2, 1 Pedro 2, 13 a 17, e o grande texto
que nos ajuda a estabelecer os limites foi aquela palavra pronunciada por Jesus, registrada em Marcos 12:17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, de forma muito clara, a igreja, ela não toma parte, ela não participa de nenhum processo da política partidária. Ela não lança candidatos, ela não financia partidos políticos, ela não adota um partido político, ela não estabelece um partido político. A igreja, ela entende a importância do processo político, mas ela não faz parte, ela não designa verba, recursos para sustentação do processo político partidário. Então, esse é o primeiro ponto, é uma demarcação muito clara que a igreja já vem seguindo há dezenas de anos, há décadas, desde a sua fundação, ela não participa da política partidária. Avançando agora, qual é o pensamento da Igreja Adventista em relação às eleições? Então, a Igreja reconhece a importância das eleições para o processo democrático, para o Estado democrático de direito. E a Igreja é uma apoiadora desse sistema democrático, onde ele existe, claro, e ela entende que os seus membros devam participar do processo democrático, expressando as suas opiniões pelo exercício do voto, onde ele é obrigatório, como o nosso país, as pessoas devem cumprir, onde ele é voluntário, nós estimulamos que a pessoa possa assumir o seu compromisso. Nós encontramos recomendações nos escritos de Ellen White, de experiências vividas ao longo da sua vida, em que os pioneiros da Igreja Adventista entenderam a importância dos membros participarem exercendo o seu direito de votar, especialmente em causas que defendessem a família, que defendessem a temperança, o estilo de vida, em causas que defendessem os valores e princípios que nós também defendemos. Então, a igreja recomenda, portanto, que cada membro cumpra o seu direito e o seu dever de voto, e que cada um cumpra também esse direito de acordo com os ditames da sua consciência. A igreja nunca vai indicar ou exigir que os seus membros votem neste ou naquele candidato, de forma nenhuma. Mas a igreja orienta para que, ao escolhermos os candidatos, nós possamos escolher candidatos cujas plataformas, cuja defesa venha ao encontro, favoreça a liberdade religiosa, portanto, a nossa liberdade de crer e pregar o evangelho, os princípios da família, conforme nós cremos existirem na palavra de Deus, os princípios de um viver saudável que facilite a saúde nossa e das pessoas. Ela também orienta para que os seus pastores da ativa, pastores jubilados, não se envolvam no processo da política partidária. Ela também veda o uso de qualquer recurso, seja de dízimos, de oferta, ela não destina recursos para alimentar, sustentar, apoiar o processo político partidário. Ela também não permite o uso dos cadastros de membros da igreja para fornecer esse cadastro a candidatos, sejam eles adventistas ou não. Então, a igreja também não utiliza. A igreja também não permite e não libera o espaço, o uso do espaço dos seus templos, das suas instituições para propaganda eleitoral. Nem permite que as suas editoras imprimam propaganda eleitoral ou publiquem nas suas revistas. A única exceção fica sendo aquilo que é exigido por lei, que é o horário político partidário, que a nossa rede de televisão Novo Tempo, por lei, tem a obrigação de reproduzir, e ela obedece essa legislação, entendendo nós que isso não contraria nenhum princípio bíblico da palavra de Deus. Também queremos deixar muito claro que nessas épocas, em eleições, esse ano o Distrito Federal não é afetado, mas o Brasil inteiro, com exceção do Distrito Federal, terá eleições para prefeitos e também para prefeito e para vereadores, que nessas horas surgem muitos porta-vozes da igreja. A igreja não reconhece
mesmo quando algum membro ou algum pastor, por conta própria, se atreve a falar ou se propõe a falar em nome da igreja, a igreja não reconhece, ela tem os seus canais oficiais e, quando necessário, ela mesma fala por si própria. Ela não precisa constituir porta-vozes. Terceiro item, são candidatos, membros da igreja que se apresentem como candidatos. Então, a igreja reconhece que é um dever do cristão exercer esta decisão de participar ou não do processo eleitoral. A igreja não incentiva e a igreja não proíbe. Ela não cria nenhum tipo de embaraço, nenhum constrangimento, não impõe nenhum tipo de penalização ao membro da igreja que decide ser candidato, mas ela também não incentiva, ela simplesmente respeita a decisão. Nós reconhecemos, por exemplo, personagens bíblicos como José, Esther, Daniel, que tiveram uma participação muito destacada nos reinos aonde eles conviveram. José foi governador do Egito, Daniel foi primeiro-ministro, Esther foi rainha. A igreja entende que cristãos, adventistas do sétimo dia, que se apresentem como oficiais públicos, sejam eleitos por voto ou convidados por governos constituídos, é um direito. E nós já fomos e somos abençoados pelo testemunho de pessoas fiéis a Deus que têm contribuído de forma muito positiva para defender os princípios bíblicos, os valores cristãos no ambiente onde estão. Hoje, precisamente, aqui no Distrito Federal, nós temos algumas pessoas que exercem cargos não eleitos pelo povo, mas cargos de confiança, seja nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, e essas pessoas têm sido instrumentos de Deus para servir aos interesses da pátria e, ao mesmo tempo, também servir os interesses da igreja. Então, alguns destaques interessantes: a igreja não permite, irmãos, que seus pastores, obreiros ou servidores se apresentem como candidatos a qualquer pleito, a qualquer eleição para cargos públicos. Se o fizerem, eles terão que se desligar da organização. Ela também não aceita, não permite que os seus pastores jubilados participem desta forma do processo eleitoral, seja como candidatos ou participando de alguma atividade de assessoria parlamentar. A igreja também, ela orienta para que, quando um membro da igreja adventista lançar a sua candidatura, caso ele tenha algum cargo oficial na igreja, que ele se afaste desse cargo enquanto durar o processo eleitoral. Então, vamos imaginar um ancião de uma igreja decide ser um candidato a vereador, a igreja não o penaliza, ela apenas pede que, nesse período, ele se afaste do cargo, enquanto durar o processo, e sendo ele eleito ou não, ele pode retomar o cargo assim que a eleição for finalizada. A igreja também, ela permite que os seus administradores, especificamente os presidentes, possam dar a conhecer, vejam bem essa expressão, ele não vai fazer campanha, não vai ser cabo eleitoral, mas um presidente de associação ou de união, ele pode, numa reunião de pastores, numa reunião de anciãos, ele pode dar a conhecer aos seus, se ele tomar essa decisão e quiser, ele pode dar a conhecer a esse grupo, pastores e anciãos, a existência de candidatos que são membros da Igreja Adventista. Ele pode dizer: pastores, irmãos, anciãos, nós temos aqui esse irmão nosso que é candidato, ponto final. Ele não está promovendo a candidatura, não está fazendo campanha, mas ele dá a conhecer. Vamos para o ponto 4. Aí, sobre as eleições, acho que eu destaquei o que era mais importante. O ponto 4, que é o caçula aqui dos capítulos, ele traz para nós a inserção da relação dos adventistas e as manifestações em mídias sociais. Quando nós votamos o documento, então esse capítulo não estava presente, esse tópico não estava presente, mas aquilo que nós vivenciamos em 2018 na política brasileira, criando um novo paradigma, fazendo das mídias sociais o mais forte e evidente palanque, superando inclusive
as tão buscadas emissoras de televisão, nós entendemos que este tópico deveria ser incluído. E a igreja reconhece que hoje é praticamente incontrolável o uso das mídias sociais. E isso é uma pena, porque a gente tem visto muita ofensa, muita fake news, tantas coisas que não precisavam acontecer dessa maneira, acabam acontecendo. Então, o que a igreja faz, irmãos? A igreja dá 3 recomendações aqui. Primeiro, olha o verbo, muito importante, ela orienta a todos aqueles que têm um vínculo religioso missionário com a organização, que não postem nas mídias sociais sobre o assunto político. É uma orientação. Segundo, ela recomenda, olha o verbo, ela recomenda aos membros de igreja que, se tomarem a decisão de fazer postagens sobre esse assunto, que o façam com muita prudência e cuidado, desviando-se de todo embate pessoal, de toda ofensa, de toda violência que, infelizmente, a gente tem visto nesses debates. E a igreja também reconhece o valor das mídias sociais, e ela sabe que quando um pastor, por exemplo, mesmo que imaginando por conta própria, ele publica uma postagem, um posicionamento, as pessoas, tá vendo, é o pastor da igreja disse essa palavra. Então, a igreja, ela reconhece que, quando necessário, pelos seus canais oficiais de comunicação, ela se fará pronunciar. Vamos então ao 5º tópico, que nos traz os adventistas e as manifestações sociais. A igreja reconhece o dever, aliás, o direito de manifestação e de expressão de ideias e posicionamentos. Tanto que reconhece que até nós mesmos fazemos manifestações sociais, campanha Quebrando o Silêncio, desbravadores em marcha, às vezes para uma cidade. Esse ano foi tudo diferente, mas quantas vezes já fizemos isso? Então, o que a igreja recomenda sobre a questão das manifestações sociais? Então, primeiro, que volto aqui a enfatizar a fala do Dr. Luigi Mateus Braga. Vamos lembrar que o nosso primeiro grande compromisso é com a pregação do Evangelho. Então, quando nós lembramos que temos que pregar o Evangelho para todos, quando nós imaginamos que sair às ruas para protestar contra um governo por conta de atrocidades ou desmandos, corrupção ou injustiças, vamos lembrar de Romanos 13, 1:7, quando o apóstolo São Paulo, nos dias do férreo, cruel, corrupto, injusto, férreo Império Romano, Paulo diz o seguinte: não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Irmãos, às vezes, na nossa ótica humana, fica difícil de sustentar essa palavra bíblica, fica até difícil de explicá-la, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. E se um governo nos parece corrupto demais, injusto demais, Deus, a seu tempo, é Ele quem constitui governos, é Ele quem tira governos. Não é a força humana de uma manifestação pública, ou mesmo até quando uma manifestação imagina ter logrado êxito, Deus está por trás de todas as coisas, não podemos negar isso. Então, como adventistas do 7º dia, nós vetamos a participação de pastores da ativa ou jubilados e de qualquer pessoa que tenha vínculo com a organização da participação em manifestações públicas. E recomendamos aos nossos irmãos que não participem. Via de regra, essas manifestações públicas com cunho político, elas acabam em violência, acabam em vandalismo, destruição do patrimônio público. Nós, então, não recomendamos que a igreja participe dessa maneira. A melhor maneira que nós acreditamos que existe para nós apresentarmos a nossa posição de que lado estamos é um serviço de amor pelo ser humano. Se há injustiças, irmãos, vamos compensar as injustiças sociais sendo mais generosos, servindo melhor as pessoas, praticando uma assistência social adequada, estando presente na comunidade com projetos como Vida por Vidas, que é a doação de sangue, projeto Caleb, que vai e muda às vezes a vida de uma comunidade, com o próprio projeto Quebrando o Silêncio, defendendo a liberdade religiosa, e com a nossa rede educacional,
com as nossas igrejas levando conforto espiritual para as pessoas, com as visitas que fazemos a órfãos, a lares de idosos e a casas, a lares carentes. Então, nós temos toda uma pauta social, entre aspas, e é social mesmo, para desenvolver com a prática do amor, e não é pelo protesto das manifestações sociais que nós imaginamos que vamos conseguir cumprir esse ministério. Então, nós entendemos, é uma frase bonita do documento, é o seguinte: para os adventistas, muito mais do que protestar e reivindicar, a missão é proclamar. E no encerramento, e com isso eu encerro também, a igreja entende que, sem desmerecer a importância das questões políticas e sem desmerecer as autoridades constituídas com quem ela permanece tendo bom relacionamento, orando pelas autoridades, visitando as autoridades, para que liberdade religiosa seja mantida e para que a igreja possa ter o funcionamento legal das suas atividades. Seguimos em trato com as autoridades, não importa de que partido elas sejam, não importa se é do partido A, B ou C, para a igreja isso não importa, nós apoiamos a autoridade constituída e, sem desmerecer nada do processo político partidário, a igreja recomenda que, acima de tudo, seus membros possam cumprir o seu papel de serem testemunhas, serem sal, serem luz, serem uma bênção nas comunidades onde estão inseridos. Esse é um resumo, Yuri, eu tentei fazê-lo da forma mais breve possível, e eu creio que eu fiquei dentro exatamente do tempo que você me franqueou, de 25 minutos, e eu espero que nas perguntas, se ainda surgirem, a gente possa tirar alguma dúvida, que Deus continue abençoando aqui a nossa transmissão com a fala do Dr. Yuri e do Dr. Kinnener. Muito obrigado, pastor Hélio, pelas excelentes colocações, muito esclarecedoras. Acho que o pastor conseguiu exaurir praticamente todos os assuntos da carta. E você que está conosco, faça as perguntas, nós iremos responder ao final. Mas antes de concluirmos aqui as apresentações, temos a presença do ilustre advogado, meu amigo, Dr. Wilson Nenner, né? Não sei como é que pronuncia direito, me ajude, amigo. Eu te conheço há tanto tempo, eu conheço como Nenner, né? Ele que é graduado em Direito pela Universidade do Vale, do Itajaí, Univale, especialista em Direito Médico, Jurisdição Federal e em Direito Penal Econômico, pela DPE Coimbra, sócio da Bertol Advogados, coordenador do Fórum de Liberdade Religiosa da Associação Catarinense. Por favor, Wilson, tem a palavra, meu amigo. Muito obrigado, doutor Yuri, uma satisfação revê-lo aqui pela telinha, né, nessa nossa nova realidade que já nos acostumamos. Parabenizo o doutor Yuri por ter conseguido unir a agenda do nosso grande mestre nesse tema de liberdade religiosa, o pastor Hélio Carnassale. Realmente uma referência para todos nós que advogamos a liberdade religiosa, né, não como uma profissão, como algo de trabalho, mas como um método de vida mesmo, a bandeira da liberdade religiosa, e nós encontramos nos materiais e nas orientações do pastor Hélio muita informação, muita instrução, e nós, nesse momento, também parabenizamos o pastor Hélio pela atualização da carta, pela inclusão desses dois tópicos que são muito relevantes, e também registro aqui a satisfação de ter tido o Dr. Luíde com a gente, também muito clara, muito objetiva e direta a fala do Dr. Luíde, que nos auxilia com as premissas que nós queremos e que é algo realmente importante para todos nós. E, de forma especial, quero dizer que esse evento é algo marcante, porque hoje, dia 26, às 19 horas, termina o prazo eleitoral para que os partidos políticos registrem os seus candidatos na Justiça Eleitoral. Então, a partir de amanhã, estará autorizada as campanhas nas ruas, né? Campanha política nas ruas, cada candidato podendo ir atrás, captar o seu eleitor com as suas ideias, com a sua plataforma, e esse evento, então, vem num momento muito, muito apropriado, muito adequado, né? O que eu gostaria de tematizar aqui em brevíssimas considerações é justamente a linha tênue que existe quando nós falamos de liberdade religiosa, igreja e Estado. Existe uma linha muito tênue
E quando essa linha ela se torna invisível, é que começam a ocorrer os perigos. Eu quero me basear num caso concreto que aconteceu e que foi notícia no Brasil inteiro pelo Tribunal Superior Eleitoral, que foi a tentativa de um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, de reconhecer de forma inaugural o abuso de poder religioso como um ilícito eleitoral. Né? Essa tese do ministro Fachin ela foi rejeitada por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e ela basicamente dizia o seguinte: olha, assim como existe o abuso de poder de autoridade, assim como existe o abuso de poder econômico, com as consequentes sanções eleitorais e administrativas decorrentes, como a inelegibilidade do candidato, como também afetando a própria pessoa que, não, mesmo não sendo político, tenha exercido esse ato de abuso de poder, também é afetada, e a própria instituição, e aqui é que eu chamo a atenção, a própria instituição sujeitando-se às consequências, às sanções decorrentes desse eventual ato de abuso de poder religioso. E isso é muito grave, porque tornaria, na minha visão, a igreja, a membresia, enfim, aqueles que possuem, de algum modo, alguma relação mais acentuada com candidatos, enfim, com parentes, com amigos que são candidatos, poderia levar a um certo campo de denuncismo dentro da igreja. Né? Então, eu fico muito feliz que essa tese do ministro Edson Fachin ela não foi aprovada, né? E se entendeu na ocasião que eventuais abusos cometidos no âmbito religioso, em cultos, etc., em que há um apoio, mais do que uma mera menção de que a igreja, ela, como o pastor Hélio falou, a igreja pode dizer que, olha, nós escolhemos apoiar candidatos cujo plano de governo, cujo partido, de algum modo, tem plataformas que coincidem com as nossas crenças, a família tradicional, a questão do próprio aborto, enfim, né? Nisso não há nenhum problema. E o Tribunal Superior Eleitoral foi muito claro e disse, olha, os pastores, eles podem, e os membros também podem e devem trazer ali a sua visão no campo eleitoral. Entretanto, não podem antecipar e fazer campanha partidária dentro dos seus templos, né? Então, essa foi uma vitória muito expressiva da liberdade religiosa, porque, do contrário, como eu falei, nós teríamos um campo muito fértil para um denuncismo dentro dos templos religiosos, não só adventistas, mas em geral, e isso inviabilizaria a própria paz que devemos ter ali dentro de um templo religioso, porque a qualquer momento, qualquer pessoa que vá, por exemplo, com uma gravata de determinada cor, poderia ser associada a um partido e coisas do gênero que nós temos visto aí, e não seria nenhum absurdo admitir que isso poderia acontecer, tendo em vista, enfim, a fúria, a polarização que o Brasil vive no momento, por algo que, às vezes, não precisava ser assim, né? De modo que foi muito adequado esse julgamento, né? Esse afastamento dessa tese. E eu também queria trazer aqui uma menção muito especial, justamente a essa atualização em relação às redes sociais, né? As redes sociais, porque, como o pastor Hélio mencionou, é um campo novo que não existia nas outras cartas, nos outros manifestos da Igreja Adventista em relação ao adventismo e às eleições, e é um ponto muito interessante, porque, às vezes, nos posts que se fazem em redes sociais, o que se vê às vezes, algo camuflado ali com um teor político, uma crítica política mais enfática, às vezes sobre uma camuflagem, né? E muitas vezes nós lemos, nos deparamos com debates, com discussões que acabam desaguando em quase agressões verbais, que poderiam terminar numa delegacia de polícia, né, por conta das agressões, e por algo que
a igreja, desde 1863, tem sido muito clara, né, no sentido de que a igreja ela zela por uma neutralidade, como o Dr. Luiz falou, né, e o pastor Hélio também reforçou. O papel da igreja adventista é pregar o evangelho. O nosso partido político é o partido da Bíblia, né? Os nossos modelos, os nossos paradigmas, eles se encontram lá estampados, né? Então, não nos cabe fazer esse apoio, propaganda direta, propaganda partidária, nos cabe a neutralidade, e isso contribui para que haja uma saúde corporativa da igreja, né? Veja que nós vivemos num ambiente, atualmente, de certo modo, hostil para as entidades religiosas, porque se discute, há um pleito de determinada parcela da sociedade de extinção das imunidades tributárias dos templos religiosos, né? Há também uma pauta para que seja revista, de certo modo, aquela ressalva que o Dr. Luigi, com muito esforço e muita habilidade e influência divina também lá no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da criminalização da homofobia, pediu que fosse feita uma ressalva para que os pastores pudessem, sim, externar em seus cultos, dizendo que, com base no seu livro sagrado e religioso, determinado comportamento não seria adequado, segundo a lógica daquela profissão de fé. Então, é uma agenda que ela vem, uma agenda, podemos assim dizer, sem nenhum demérito, mas uma agenda progressista muito impositiva, muito sedutora, né? Muito sedutora. Entretanto, como nós confiamos na palavra de Deus e nós confiamos nas premissas e nas bases ali que o Santo Deus nos deu através dos profetas, nós temos que entender que qualquer coisa que divirja daquilo que a Bíblia nos oriente, aquilo não é digno de ser seguido, não é digno nem de ser mencionado. E, claro, ao falarmos, por exemplo, eu advogo no campo eleitoral e constantemente eu sou questionado. Pois vai votar em quem, sabe? Eu digo, olha, prefiro não me expressar, prefiro não me manifestar. A mesma coisa na igreja, né? Quando a gente vai, prega, então vai acompanhar um estudo bíblico, ou mesmo vai assistir um bom culto, nós somos questionados a todo instante, né? Pois vamos votar em quem? Eu sempre digo, olha, eu procuro seguir aquela plataforma que tem uma coincidência de temas com aquilo que eu acredito, e é assim que eu tenho votado, né? E não vai ser diferente dessa forma, né? Se vai ser A, B, C ou D, isso não importa. O que importa é que, afinal de contas, eu creio que Deus, ele rege tudo, né? A Bíblia nos declara quando diz que nenhuma autoridade sobe ou desce sem que haja uma ciência e, de certo modo, uma aprovação, uma permissão de Deus, né? Então, nós cremos nisso, e a relação ela se torna prejudicial à corporação religiosa na medida em que passa a haver uma mistura, né? Uma mistura de assuntos. A corporação religiosa ela deve tratar daquilo que lhe é afeto por natureza, aquilo que é a sua função por natureza, que é centralizar os seus irmãos, apoiar os seus irmãos naquilo que é necessário, abrir novos campos, acima de tudo, pregar o evangelho. E eu acho que o Dr. Luigi, e com isso eu vou encerrar minha participação, foi muito, muito inspirado, muito feliz quando ele disse que a posição da igreja ela precisa ser neutra e não apoiar partido A, B ou C em determinado país, porque o compromisso da igreja adventista é mundial, né? Então, aqui, suponhamos que nós apoiemos o partido que tem a mesma conotação, que tem o mesmo viés num país no Oriente Médio, por exemplo, e só que lá os dogmas, as orientações desse partido, eles são absolutamente diferentes, né? Então, isso implicaria, de certo modo, a aceitação de algo que poderia ser absolutamente contraditório, contrário e conflitante com as nossas crenças que estão na Bíblia Sagrada. Então, em linhas gerais, a contribuição que eu gostaria de deixar seria nesse sentido, Dr. Yuri, Pastor Hélio, Dr. Luigi,
os demais que estão nos ouvindo, e registrando mais uma vez a importância desse tema, porque hoje, às 19 horas, se encerra o prazo para os partidos inscreverem os seus candidatos. Então, absolutamente oportuno, e amanhã nas ruas já vamos ver aí as pessoas se movimentando para captar os seus eleitores. Muito obrigado a todos, estou à disposição. Obrigado, doutor Wilson, pelas excelentes colocações. Gostaria aqui de trazer algumas ponderações, né, sobre o que é Estado laico, né? O Estado laico é justamente quando há uma separação absoluta entre a Igreja, né, e o Estado, né? Então, essa separação, ela também não significa inimizade com a fé. Há, na própria Constituição, onde está esse princípio da separação absoluta, é o princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação é onde a Igreja pode cooperar com o Estado com a Igreja. Então, o Estado pode usar a verba da Igreja, a Igreja verba do Estado, isso não é um problema, tudo que haja prestação de contas, transparência, para a promoção do bem comum, né? A Igreja, por exemplo, tem uma estrutura, uma fundação que presta assistência social, e o Estado pode doar verbas para um determinado programa, se não prestado contas, não tem problema algum. E vice-versa. O que não pode acontecer é quando, né, o Estado ele tem uma influência muito grande de nomear os líderes religiosos. Do exemplo da China agora, assinou um tratado recentemente com a Igreja Católica, nós tomamos conhecimento, eu não sei se vai ser renovado, parece que estão dizendo que não vão renovar, né? Mas o fato é que nesse tratado dizia que os chineses vão escolher os bispos lá, né? Então isso quebra a liberdade religiosa. O não pode acontecer também o contrário, quando a Igreja é tão forte naquele estado que ela tem a capacidade de internamente discutir quem vai ser o presidente da República, e ele vai lá e ganha as eleições. Isso não pode acontecer quando a Igreja tem o poder de mando no Estado. A gente sabe que, historicamente, quando a Igreja domina o Estado, ainda que a Igreja tenha bons propósitos, em algum momento ela pode vir a se desviar do seu caminho, do seu propósito de Igreja, e aí ela passa a se tornar o próprio Estado, né? Isso a gente vê na história, os exemplos são muito infelizes, porque o homem, por si só, ele tem a tendência a praticar o mal, e uma pessoa pode simplesmente se tornar um líder e praticar coisas muito ruins, ser um ditador e utilizar a Igreja para obrigar as pessoas a seguirem aquela Igreja. Veja, por exemplo, a janela 1040, alguns países ali da África, do Oriente Médio, sofrem perseguições religiosas. Hoje, atualmente, 200 milhões de cristãos sofrem perseguições diárias, até a pena de morte, né? Podem vir a ser mortos por seguirem o cristianismo. Então, isso justamente acontece quando nós não temos esse princípio de Estado laico. E essa questão do adventismo na política vem justamente nesse aspecto, onde a gente, como igreja, propaga essa questão de neutralidade, justamente porque, imagina se a igreja apoia um partido de direita e depois a esquerda assume, né? Nós estaríamos em maus lençóis, né? Como diz o ditado, né? Então, quando a igreja se mantém neutra, ela se coloca numa posição de dizer claramente: meu objetivo é o evangelho, meu objetivo é esse. E a igreja hoje, pelo menos no Brasil, tem todas as proteções constitucionais, ela não precisa se participar da vida política institucionalmente, não que os próprios membros possam participar. Isso é possível. Mas aí eu trago algumas perguntas aqui, até que eu anotei aqui, para o pastor Hélio, o doutor Luiz, o doutor Wilson, né? E o adventista, ele pode fazer propaganda política e participar de manifestações, e os pastores? Acho que isso o pastor Hélio já respondeu, né? Com muita propriedade, né? Sobre os membros poderem se candidatarem também foi respondido, e poder usar os grupos sociais da igreja, acho que também ficou muito claro que não pode, né? E o adventista, pastor Hélio, sendo político, não poderia ajudar a aprovar leis que nos favorecem, como sobre a guarda do sábado? Será que a igreja não pode dar um apoiozinho para esse membro que está querendo se tornar político? Ele tem no coração dele o desejo de fazer algo pela causa de Deus, então ele se candidata a deputado federal, a senador, ou começa até com uma carreira como prefeito, como vereador, para tentar ir galgando cargos maiores dentro daquele partido político. E como é que fica na situação, por exemplo, dele ter esse propósito e o partido colocar para ele: não, agora você tem que apoiar a gente tais e tais pautas. E algumas vezes surgem algumas pautas abortistas, por exemplo, surgem pautas contra os valores cristãos. E como é que fica a situação, né? Por exemplo,
E como é que fica a questão do adventista apoiar um candidato que não defende os valores cristãos? Uma outra questão que acho que dá para responder junto. Será que nós podemos apoiar um candidato que não defende o que nós acreditamos? Isso é possível? Por mais que, por exemplo, eu sou um adventista, eu apoio a esquerda. Então, eu vou apoiar um candidato de esquerda, mas na agenda dele tem valores que não são cristãos, né? Ele defende o homossexualismo, identidade de gênero, nas escolas, etc. Alguns valores que contradizem o que a gente acredita, né? Então, como é que fica essa situação para o cristão? Ele pode apoiar? Não, ele deve se manter neutro? Por favor. Doutor Luiz, gostaria de responder, pastor Hélio? Você misturou um bocado de coisa aí nessa pergunta, mas vamos... Foi proposital. Vamos tentar. Yuri. O especialista aí, no caso, é o pastor Hélio, viu? Então vamos tentar. Obrigado, doutor Luigi, você é danado. Então, vamos lá. Nós temos conhecimento, colegas e queridos irmãos e amigos, de pelo menos 5 deputados estaduais que são adventistas do sétimo dia, todos eles em estados diferentes do nosso país, e cada um do seu jeito. Você tem deputados estaduais de grandes partidos e de várias posições ideológicas, né? Então, o que eu percebo? Que cada um, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com as suas convicções, tenta fazer o melhor para apoiar as pautas que interessam à liberdade religiosa e à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou mencionar um caso nominal. Recentemente, a doutora Damares Moura, que é deputada estadual por São Paulo, ela, com a bênção de Deus, conquistou uma grande vitória num projeto de lei que o Estado de São Paulo votou a respeito dos desdobramentos da pandemia, e ela conseguiu incluir uma garantia de liberdade religiosa para que alunos, que já está garantido na nossa Constituição, não fossem penalizados pela objeção de consciência quanto à guarda religiosa do sábado, mas incluiu também a não penalização de professores do sistema público. Foi uma grande vitória. Nós estamos encantados e agradecidos a Deus por essa participação da doutora Damares. Eu podia citar outros exemplos aqui. Então, agora, a igreja, com todo respeito a esses parlamentares, a igreja, ela sempre viveu com ou sem representação parlamentar de seus membros. Quando um membro é eleito para um parlamento ou ocupa um cargo no executivo ou mesmo no judiciário e pode servir a igreja, isso, sem dúvida, é uma grande bênção. Mas eu quero dizer, sem desmerecer a ninguém, quando a igreja precisou, Deus mostrou caminhos alternativos a membros da igreja que foram usados por Deus, como Deus usou Ciro, por exemplo, para cumprir a profecia dos 70 anos na volta do cativeiro, como Deus usou outras figuras bíblicas para cumprir os seus propósitos. Deus também se vale de outras pessoas, não necessariamente só de... Quando temos um membro adventista realmente convertido, de bom testemunho, ele pode sim ser uma bênção, mas a igreja, com todo carinho e respeito, ela não depende dessas pessoas. Deus nos surpreende com vários outros caminhos, como já, por exemplo, a aprovação da lei 13.796, que hoje incorpora a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, o substitutivo 7A. Nós tivemos somente o toque e a influência de pessoas não adventistas, e, curiosamente, de partidos os mais diferentes possíveis. Tivemos gente de todas as ideologias envolvidos ali. Então, Deus usa essas pessoas. Nós que temos a responsabilidade da liderança da igreja, apenas precisamos fazer a nossa parte. A gente tem que ir atrás, tem que buscar, e Deus vai indicando, e a gente vai orando, e o Senhor vai mostrando quem é a pessoa que pode nos ajudar. Então, Yuri, essa é a questão. Com ou sem representação adventista no parlamento, no executivo ou no judiciário, Deus tem abençoado a igreja, Deus tem sensibilizado pessoas
para lutar as nossas causas, especialmente aquelas que têm a ver com a nossa liberdade de fé e de expressão. Então, essa é uma questão. E mais por isso também, por essas questões que você mencionou, as questões partidárias. Não vai ter um partido político que seja o partido político perfeito, que tenha todas as suas propostas em harmonia com os nossos valores e princípios. Então, quando um parlamentar se filia a um partido, a questão dele ali é uma questão pessoal. A igreja não vai se envolver com ele se ele vai apoiar aquela pauta ou não, se é voto obrigatório ou não. Isso é uma questão que, por isso que a igreja nem recomenda e nem proíbe. A igreja aceita a decisão e ele vai se virar da forma como ele acha que deve, de acordo com os princípios cristãos. Os princípios não mudam. Como ele vai fazer, nós não sabemos, nós também não interferimos nisso. Agora, nós temos as nossas convicções, princípios e valores e vamos sempre lutar por eles e respeitá-los. Maravilha, pastor Hélio. Tem mais duas perguntinhas aqui, nós vamos encerrar. Doutor Luiz, doutor Wilson, gostaria de complementar mais alguma questão sobre esse ponto? Podemos ir para a próxima? Então, podemos ir para a próxima. Tá, doutor Lidiane, a Lidiane pergunta: o líder religioso não pode usar o púlpito para defender esse ou aquele candidato. Se isso ocorrer, a quem reclamar? O doutor Yuri, interessante a pergunta. O documento, ao final do item ou do capítulo 5, diz o seguinte: havendo atitudes não conformes com as recomendações e determinações deste documento, os casos serão analisados pela instituição ou igreja local a que pertencem os envolvidos. Então, se for o pastor da igreja, o fórum para tratar do assunto é a associação. Se for um membro de igreja, o fórum para tratar do assunto é a igreja local. Então, se eu me conduzir mal, é a divisão que vai tratar o meu caso. Vou citar um exemplo. Em Bolonha, na Itália, que é uma união de igrejas, não tem associações. A Itália só tem uma única união e é a chamada União de Igrejas. O pastor da igreja de Bolonha, firmou um documento, assinou um documento explicitamente ecumênico. Ele não tinha autorização, como ninguém tem, eu também não tenho, e ninguém tem autorização para assinar documentos em nome da igreja, a menos que a igreja nos delegue esse poder. E ele assinou uma inclusão da igreja adventista nesse documento com propósitos ecumênicos. Ele foi devidamente repreendido pela União Italiana, a igreja fez chegar ao conhecimento daquela entidade que aquele pastor não estava autorizado a participar, a representar a igreja, e que a igreja não tomava parte naquele tipo de entidade. Então, é a entidade mais próxima do indivíduo, ou a igreja local, associação, ou se ele pertence a uma união, uma instituição, é sempre a instituição a qual responde esse indivíduo, a instituição mantenedora dele. A igreja local, ou no caso de pastores e funcionários, ou associação, ou a instituição, união, divisão. Pessoal, mais uma última pergunta para a gente responder. Quem tiver mais alguma pergunta, mande um e-mail, pode mandar para mim mesmo, yuri.tisi@gmail.com. Eu encaminharei o pastor Hélio, o doutor Luiz, o doutor Wilson, para poder responder. Mas a última pergunta, bem pertinente: se um membro de igreja se torna um militante ativo, e ele pode ser ancião ou só membro, o que acontece com esse membro? Ele deve ser punido pela igreja, desligado pela igreja local, ou isso pode ser tolerado, né? E se ele estaria pecando, haveria pecado em se tornar um militante? São essas duas perguntas aqui para a gente poder encerrar. Muito bem, então vamos lá. Teríamos que entender um pouquinho o que a pessoa chama de militante ativo, não é? Mas vamos pensar na pessoa que é eleita para um cargo, um deputado. Tem mais militante do que isso, Yuri? Eu não sei, acho que não. Então, como a igreja trata, vamos pensar primeiro aí, como a igreja trata um membro que se candidatou e foi eleito? A vereadora, a prefeito. Nós temos, inclusive, um adventista que é presidente de um país, nas Ilhas Fiji.
Tivemos um adventista recentemente que foi governador, o único caso no Brasil, Davi Almeida. Querido amigo Davi, se alguém estiver assistindo que é do Amazonas, meu abraço ao Davizinho de Almeida. Ele era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, governador e vice foram cassados, ele assumiu o governo do Estado. E fez um bom governo, limpo, decente, idôneo, e quando houve as eleições, foi eleito um novo governador, ele reassumiu a sua função na Assembleia Legislativa. Então, a igreja respeita a posição do envolvimento individual na política partidária para os membros da igreja. Não aceita que isso seja da parte de pastores, da ativa ou jubilados. E desde que este membro de igreja respeite os ditames do documento, ou seja, ele não faça a propaganda política partidária nos nossos ambientes, não use o púlpito para isso, não use o dia do sábado para suas atividades, enfim, que ele respeite os princípios adventistas, a igreja respeita. A igreja respeita, porque há muitos adventistas, bons adventistas, que são assessores parlamentares, que são vereadores, que são deputados, que exercem cargos públicos e fazem um trabalho digno, decente, respeitoso, e aqueles que, porventura, fizerem disso alguma dessa atividade, cometerem algum ilícito, então eles serão devidamente orientados pelas autoridades eclesiásticas locais. Eu vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás havia um ministro de Estado aqui, que é de uma determinada confissão evangélica pentecostal. E eu entrei em contato com esse ministro, fiz uma visita para ele, e ele tinha só elogios a quem? A um assessor parlamentar que é membro de nossa igreja, numa das nossas igrejas em Porto Alegre. O testemunho desse irmão, que era um assessor parlamentar, era de uma grandeza enorme, que impactou a vida desse ministro de Estado. Depois esse ministro deixou de ser ministro, se candidatou a deputado federal e continuou servindo, e o nosso irmão continuou apoiando essa pessoa. Então nós temos muitas pessoas dignas, honestas, que estão nesse meio, e não devemos julgar a parte pelo todo, não podemos rotular que aí é só dessa ou daquela maneira. Nós temos que respeitar os nossos valores e princípios, e há muita gente que pode sim servir a Deus com o trabalho que tem, mesmo esse sendo um trabalho de natureza político-parlamentar. Maravilha, muito obrigado, pastor Hélio, excelente as colocações. Pessoal, nós vamos encerrar agora, mas se você quer participar do nosso Fórum de Liberdade Religiosa, você pode mandar um e-mail para a gente, yuritize@gmail.com, yuritizi@gmail.com, ou um WhatsApp 61982064694. Você manda um WhatsApp para mim, que eu lhe adiciono no grupo. Quero agradecer aqui imensamente a sua presença, que esteve conosco, e espero que você possa praticar as recomendações que nós apresentamos aqui, e que nós possamos buscar a orientação do alto para cumprir fielmente as boas orientações que a nossa querida igreja tem nos dado, que tem preservado por mais de 150 anos, esses princípios importantíssimos da Igreja Adventista para os seus membros, para os pastores e para os líderes. E que Deus lhe abençoe. Eu gostaria aqui de passar uma palavrinha final agora para o Wilson, Dr. Luigi, para as considerações finais, pastor Hélio, que possamos, assim, encerrar o nosso programa com uma oração. Por favor, pastor Hélio, Dr. Luigi. Então, eu quero agradecer mais uma vez você, Dr. Yuri, pela iniciativa, parabenizar pelo trabalho que você realiza no Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Central de Brasília, e dizer aos nossos irmãos, não nos esqueçamos da recomendação, irmãos, de 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3, de orar pelas autoridades. Não nos esqueçamos. Vamos orar pelas autoridades e vamos também cumprir o nosso dever de cidadania com amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas, com a nossa consciência estabelecida pelos ditames da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa crescer na compreensão da importância
deste tema, que ele seja cada vez mais claro para nós e que tenhamos uma igreja resplandecente, que se levanta para pregar o Evangelho de Cristo e para viver o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero agradecer também ao Dr. Yuri e ao Dr. Wilson, que são pessoas que não trabalham diretamente para a obra, ou seja, não tem um vínculo aí empregatício com a obra, nem de dependência, mas que estão aqui participando, dedicando, fazendo, representando aí toda essa enormidade de membros que fazem a igreja funcionar, que fazem o evangelho ser pregado e têm dedicado a sua vida, assim como nós temos feito, mas nós dedicamos a nossa vida em full time, e vocês reservam um pedaço especial da vida de vocês para estar aqui. Eu quero agradecer essa dedicação. Quero agradecer ao Departamento de Comunicação e ao Departamento de Web da divisão, que nos deu esse suporte aqui nessa tarde. E quero agradecer também ao pastor Hélio, que é meu companheiro de debates aí, né? Hoje eu estou participando de algumas lives simultâneas e o pastor Hélio, como é a área dele específica, foi uma alegria ouvi-lo mais uma vez, pastor. Obrigado. Eu queria pedir a todos vocês uma oração especial. Eu queria aproveitar, Felipe, e quero dizer para o Yuri, eu quero dizer para vocês que no dia 14 de outubro nós vamos ter um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um caso emblemático de liberdade religiosa e eu queria pedir muito a vocês que reservassem um espaço para orar por isso, porque vai ser um tema de grande importância para nós na área de liberdade religiosa. Então desde já, sou grato a todos vocês por isso e quero dizer a vocês que o debate compõe a nossa igreja. Nós não temos que ter medo nem receio de ver opiniões diferentes, ideias diferentes, e isso feito de forma com muito equilíbrio e com muita responsabilidade. Nós aqui não estamos atacando ninguém pessoalmente. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu debate. Aqui é ideologia. Essa é uma área técnica da igreja, é uma área que a gente discute dentro da sua forma, mas a aprovação fica nas mãos das assembleias da igreja, assembleias oficiais, organizadas, votadas e com os representantes ali estabelecidos. No mais, todo o nosso debate é útil para fazer com que a igreja avance na pregação do evangelho. Obrigado a todos vocês pela atenção. Bom, também como palavra final, né, doutor Yuri, quero dizer que foi uma imensa honra estar aqui ombro a ombro com o pastor Hélio, doutor Luigi, doutor Yuri, agradecer a atenção de todos e rogar a Deus que Deus continue abençoando cada um deles, notadamente o pastor Hélio, o doutor Luigi, o doutor Yuri também, nas funções, nas lutas, nos desafios que tem enquanto encabeçam essas respectivas áreas, né, que interessa a todos nós e ajuda, principalmente a área do pastor Hélio, ajuda a que a nossa vida no Brasil seja um pouco melhor, enquanto a gente goze dessa liberdade religiosa relativamente plena que nós temos, né? E um pedido a todos que se envolvam nessa causa da liberdade religiosa, para que a gente consiga, né, para as presentes e futuras gerações, enquanto for possível, segundo a profecia e a nossa crença, nós temos essa liberdade quase plena, de forma ordeira e pacífica. Esse é um convite que eu deixo e agradeço a atenção de todos também. Obrigado, doutor Wilson. Quero aqui agradecer imensamente ao querido pastor Hélio, que eu considero um grande amigo, doutor Luigi também, doutor Wilson, são 3 amigos maravilhosos, pessoas que têm muita história para contar, uma grande fé, pessoas que têm inspirado milhares de pessoas aonde passam, onde falam, e quero dizer aqui que é uma honra para mim estar aqui. Quero agradecer minha família também que me apoia, meu sogro, que é o pastor Adalberto, jubilado, a minha esposa Annelise, minha sogra também, principalmente a família da minha esposa, que realmente apoia mesmo a minha fé. E quero aqui também externar profunda gratidão a você que está aqui conosco, até o final, ouvindo esse debate. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o ilumine, que você seja um cristão de fé, e que, se você tiver alguma dúvida, por favor, junte-se a nós. Nós temos um fórum de liberdade religiosa, participe, esteja conosco. E quero aqui pedir agora ao pastor Hélio, por favor, pastor, ore por nós, ore pelo julgamento do dia 14, para que o doutor Luiz seja inspirado na sua oratória, como já tem feito em alguns momentos, e que nós sejamos vitoriosos. Por favor, pastor Hélio. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento tão
prazeroso que tivemos de refletir sobre as questões relacionadas à política e a posição da Igreja Adventista sobre isso. Então, nós queremos pedir, Senhor, uma bênção especial para esta nova semana que está começando. O sábado vai já se encerrando e temos uma nova semana cheia de desafios, de lutas, para as quais pedimos a tua bênção, a tua orientação e a tua direção. Queremos pedir também que o Senhor esteja com o Dr. Wilson, Dr. Luigi, Dr. Yuri nas suas atividades, comigo também, e com todos aqueles a quem representamos, nossa família, os nossos irmãos, as pessoas que se conectaram conosco, e de forma especial oramos pelas autoridades deste país, dos estados da federação, do nosso Distrito Federal, das cidades. Oramos também, Senhor, para que estas pessoas sejam instrumentos nas tuas mãos para promover a liberdade religiosa, promover a paz e os valores que beneficiem as pessoas. Oramos pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Oramos, Senhor, para que este julgamento do dia 14 receba desde já a tua bênção, como tem recebido até esta fase. Que a tua graça seja sobre nós e que a tua bênção repouse sobre cada um. É a nossa prece com gratidão que entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém.